Oi, pessoal. Nós vamos iniciar um estudo aqui sobre análise combinatória e hoje a gente vai ver um pouquinho, né, sobre permutação e combinação, tá? A permutação, na verdade, ela é uma preparação para a gente trabalhar com a combinação. Apesar que tem exercícios diversos, muitos exercícios que a gente usa permutação. Mas a permutação, ela vai ser o seguinte, né? Permutação. Então, por exemplo, permutação de P com essa simbologia aqui, a gente até viu antes também. Isso aqui, né? Esse P, esse 4 aqui embaixo, ele representa 4 fatorial, tá bom? Então, fazendo a permutação dele, vai ser exatamente 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá ok? Uma outra situação que a gente pode usar a permutação, que a gente pode usar a permutação, né? Então seria o seguinte, olha, por exemplo, quantos números de 4 algarismos distintos podem ser formados usando-se apenas os algarismos 1, 3, 5 e 7, tá? Usando esses algarismos 1, 3, 5 e 7, quantos números a gente consegue formar com 4 algarismos, ok? Então isso é o mesmo que 4 fatorial, tá vendo? Porque você vai ter aqui o número com 4 algarismos, né? Então, quantas opções você tem aqui? Ó? Aqui você tem 4 opções. Você pode usar o 1, o 3, o 5 ou o 7. Aqui você vai ter 3 opções, 2 opções e uma opção. Tá certo? Então, você vai ter um total aqui, você usa o produto, né? Você vai ter um total aqui de 24 números, né? Que você consegue formar. Tá ok? Esse é um exemplozinho, um exemplo que a gente pode resolvê-lo usando o princípio fundamental da contagem, ou usando até mesmo o arranjo, né, que nós já fizemos antes. Agora, daqui a pouco a gente volta a fazer mais probleminhas sobre permutação. Agora, combinação, por que eu estou querendo falar um pouquinho mais sobre combinação? Porque a combinação, ela não só vai ser muito usada na análise combinatória, como ela também é usada na probabilidade, que é uma matéria que a gente vai estudar um pouco essa semana e a semana que vem. A combinação é você formar grupos, né? Vamos supor, você tem 3 pessoas. Quantas duplas diferentes eu consigo formar com 3 pessoas? Né? Se eu pegar 5 alunos, quantas duplas diferentes eu consigo formar com 5 alunos? Tá? Então é o número de combinações, o número de grupos que você consegue formar, tá certo? Então, já vou começar um exemplo assim, olha. Quantas comissões de 3 pessoas podem ser formadas com 5 pessoas? Então, se eu tenho 5 pessoas, quantos trios eu consigo formar? Aí nós vamos usar a combinação, que ela é representada assim, ó, tá? Ou poderia ser isso aqui também, tá, gente? Que é a mesma coisa, ó. Tá? Ela pode ter essa representação, pode ter sim. Isso aqui nada mais é do que isso, olha. Você coloca o n fatorial, então esse n que está aqui, ele está aqui em cima, n fatorial. Você repete o p fatorial. E agora você faz a diferença entre eles. N menos p fatorial. Tá ok? Ela fica assim. Então aqui nós temos, olha, uma comissão com 5 pessoas. Eu quero formar quantos grupos com 3 pessoas eu consigo formar. Eu estou querendo isso aqui, ó, que é a mesma coisa que isso, ó. Tá bom? Então, que vai ser a mesma coisa que essa operação aqui, ó. Então vai ficar 5 fatorial, que é o n, sobre o p, que é 3 fatorial, e aqui 5 menos 3, ó, fatorial. 5 menos 3, então tá aqui, ó, 5 menos 3, a gente vai ter 2 fatorial, né? 2 fatorial. Agora a gente vai, para resolver essa conta, a gente faz isso, olha. O 5 fatorial a gente vai decrescer 5, 4 e 3. Eu vou parar no 3 fatorial porque eu já tenho 3 fatorial aqui embaixo. Eu vou parar sempre no maior que eu tenho, sobre 2 fatorial. Por que eu parei aqui no 3 fatorial? Porque eu tenho 3 fatorial embaixo. Eu vou cortar esses dois, ó.
Tá? Se eu cortar os dois, vai ficar 5 vezes 4 é 20. E 2 fatorial também é 2. Então, eu vou conseguir formar aqui 10 grupos. Ou 10 comissões. Tá ok? É o que eu consigo formar. Então, a formulazinha é essa aqui, ó. Tá? Você repete o n fatorial em cima. Depois p fatorial. Depois n menos p fatorial. Agora vamos ver como que a gente resolve isso aqui, olha. É uma combinação, né? Aqui a gente sabe que o x é o n e o 2 é o p, né? Então isso aqui vai ficar dessa forma. X fatorial sobre 2 fatorial sobre x menos 2 fatorial. Vamos resolver isso aqui? Então vai ficar o seguinte, x fatorial, eu tenho que dar um jeito aqui de eliminar o fatorial. Então eu posso ir decrescendo o fatorial. Vocês lembram que o fatorial, aquele exemplo que eu dei, ficou 4, 3, 2, foi sempre diminuindo 1 daqui, olha. Então vai ficar x menos 1. O próximo é x menos 2. Eu vou parar aqui, ó. Porque eu já tenho x menos 2 aqui embaixo, tá vendo? Então vai ficar 2 fatorial. Aqui fica x menos 2 fatorial. Eu posso eliminar, cortar esses dois, ó. Tá vendo? E tudo isso aqui é igual a 15, né? Que tá aqui no enunciado, ó. Que é igual a 15. Então eu tenho x menos 1, né? Ah, esqueci um detalhe aqui no início, ó. Tá faltando x fatorial, faltando x aqui, ó. X, a gente repete o número x, depois x menos 1, não é isso? Então aqui ficou x menos 1. E o que estava aqui, x menos 2 fatorial, porque o fatorial fica sempre no último. Eu cortei ele com isso aqui embaixo. E ficou assim, ó. 2 fatorial é 2, que é igual a 15. Ok? Multiplicando cruzado isso aqui. Então, multiplicando aqui, fazendo a distributiva, eu vou cair na equação de segundo grau, né? 2 vezes 15, que deu 30. Cair na equação de segundo grau. Resolvo a equação de segundo grau, né? Que aí vocês podem fazer isso aí para tirar um teste. Nós vamos chegar aqui, x' que é 6, x2' que é menos 5. Esse aqui não convém para a gente, tá? Não satisfaz a nossa situação. Então, o valor de x aqui vai ser 6. É a solução. Então, a solução aqui vai ser 6. Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Tá, esse é um exemplo clássico, sempre a gente encontra ele em diversos exercícios, tá bom? Ele é o seguinte, sobre uma reta, marca-se 8 pontos. Tá? Então, eu marquei aqui 8 pontos já. E sobre uma outra reta paralela, tá? Supondo que essas duas retas aqui, ó, R1 e R2, são duas retas paralelas, tá? E sobre essas retas paralelas, eu marco 8 pontos na primeira e 5 pontos na segunda. Quantos triângulos, né? Quantos triângulos obteremos unindo-se quaisquer 3 pontos aqui? Tá? Se eu unir 3 pontos, por exemplo, eu posso pegar esse ponto e aqui, ó, unir 3 pontos. Aí eu tenho um triângulo, tá vendo? Ó, tem um triângulo. Eu posso pegar esse ponto aqui com esse e esse. Vou formar um outro triângulo. Então, se eu tenho 8 pontos aqui e 5 pontos aqui, quantos triângulos eu consigo formar? A gente vai observar o seguinte. Você vai ter um total de 8 com 5, né? Se eu pegar aqui, eu vou ter 8, aqui eu vou ter 5. Então, eu vou ter um total de 13 pontos. E desses 13 pontos, eu tenho... para formar um triângulo, eu preciso de 3 pontos. Então, eu já vou colocar a forma, já vou colocar o resultado disso aqui, tá? Aqui é 13 fatorial sobre 3 fatorial e faço a diferença entre eles, que é 10 fatorial. Ao resolver isso aqui, nós vamos chegar no seguinte resultado. Então, eu fiz 13 fatorial, que está aqui, 3 fatorial, 13, né, fatorial, 3 fatorial e 10 fatorial. Eu fiz até o 10 porque eu vou poder cortar esses dois, né? Tá? Então, agora eu vou multiplicar e dividir por 6, porque 3 fatorial é 2 vezes 3. Então, ao que você multiplicar aqui, vai dar 1716 dividido por 6, né, que é 3 fatorial, né, dividindo 286. O que facilita aqui antes é você fazer a divisão, tá? Sempre vai dar para simplificar. Então, 12 dividido por 6, né, que é 3 fatorial aqui, olha, né, você já divide antes, ó, 12 por 6, aqui vai dar 2, ó, dividindo. Então, você vai multiplicar 13 vezes 2 vezes 11, que vai dar 286, tá ok? Agora é o seguinte, qual que é o erro que está aqui? Ó? Porque nós pegamos 13 pontos e formamos triângulos
né? Formam triângulos. Só que eu considerei esses pontos aqui também, ó. E esses pontos alinhados, eles não formam um triângulo, né? Para formar triângulos, os pontos não podem estar alinhados. Então, eu achei o total que eu teria 286. Agora eu tenho que retirar o que não vai formar triângulo. Então, desses 8 aqui, olha, eu tenho que formar combinações com 3, que não vão formar triângulos, e com esses 5 aqui também eu tenho que retirar, porque alinhados aqui eles não formam. Vocês repararam que eu fiz com 13? Eu fiz com 8 mais 3, 13. Então eu considerei até esses 3 aqui como formando um triângulo, e eles não vão formar um triângulo. Então a resposta agora vai ter que ser esse valor, mas eu vou ter que retirar isso aqui, olha. O 8, que foi a primeira reta, né? E também vou ter que retirar isso aqui daquela soma ali, olha. O 5 com 3 também. Então eu vou ter que fazer essa combinação e essa combinação. Então vai ser 286 menos esse resultado, menos esse resultado. Se vocês puderem parar o vídeo, tenta fazer, depois você só confere o resultado. Então o problema consiste nisso, olha. Eu fiz toda a combinação, deu 286. Depois eu quero que vocês façam isso, a combinação de 8 elementos com 3, que vai dar 56, e com 5 com 3, com C10. Esses eu vou retirar porque esses aqui não formam um triângulo, porque os 3 pontos aqui estão alinhados. E 3 pontos alinhados não formam um triângulo. Tem muitos exercícios que a gente vai fazer que vai acontecer essa situação. Você acha o total, depois subtrai aqui as diferenças, a exceção. Tá? Aqui eu achei o total e estou retirando a exceção aqui. Tá ok? Então vamos lá para mais um exemplo. Então vamos a um outro exemplo, gente. Vou passar agora para vocês. Um minutinho. Então vamos lá, um outro problema que eu falei com vocês, né? Por exemplo, um examinador dispõe de 6 questões, tá? Vamos supor que o professor dispõe de 6 questões lá para fazer uma prova, tá? Dessas 6 questões, 4 são de álgebra, ou melhor, ele dispõe de 6 questões de álgebra, tá? E 4 questões de geometria. Então esse professor tem 6 questões de álgebra, 4 questões de geometria. E ele precisa de montar uma prova, tá, com 4 questões. Então no banco de dados dele tem 6 de álgebra e 4 de geometria. E ele vai ter que montar 4 questões. Sendo que essas 4 questões tem que ter 2 de álgebra e 2 de geometria. Tá? Então isso aqui vocês observam que é o produto, porque a quantidade que eu estiver formando aqui, as combinações aqui, eu estou multiplicando pelas combinações aqui, pelas duplas. As duplas que eu estiver formando aqui, eu vou fazer o produto das duplas formadas aqui. Então esse exercício, né, porque se eu pego 2 daqui e 2 de cá, eu vou ter 4 questões. Então, repetindo o problema, o professor dispõe de 6 questões de álgebra e 4 questões de geometria. Ele tem que montar uma prova com 4 questões. Dentro dessas 4 questões, 2 tem que ser de álgebra e 2 tem que ser de geometria. Então eu faço a combinação aqui, olha, de 6 com 2, o produto da combinação de 4 com 2. Tá? Então o resultado aqui vai ser o produto, ó, porque eu estou pegando as duplas formadas aqui, multiplicando pelas duplas de cá. Tá, ok? Aí eu quero que vocês façam isso aqui. E se quiser parar o vídeo agora, vocês param o vídeo e depois conferem os resultados, tá ok? Eu já vou colocar aqui o resultado para vocês agora, que vai ser o seguinte. Aí, pessoal, o resultado vai ser o seguinte. Aqui você vai ter 15 combinações, vocês devem ter feito aí, ter chegado nessa resposta. Aqui vocês vão ter 6 combinações. E eu vou fazer exatamente o produto, porque todas as duas daqui estão relacionando com as duas de cá. Então, o número de opções que eu tenho aqui, 90. Observe que eu estou usando a palavra opções, porque quando a gente começar o estudo nosso sobre probabilidade, isso aqui vai aparecer muito, né? Então eu tenho aqui 90 opções, tá vendo? Em qual possibilidade de cair um tipo de prova para você. A gente começa a entrar no estudo de probabilidade, tá? Então por isso que é importante saber bem a combinação, ok? Então faça aí e veja se você chegar nessa resposta aí, tá bom? Vamos lá para mais uma questão. Bom, então eu vou digitar um probleminha aqui, tá? E a gente vai tentar fazer isso aqui. Vou tirar as informações dele aqui, tá? Vamos lá. Ele fala o seguinte, esse é um probleminha do ITA, tá? Ele fala o seguinte, uma urna contém 12 bolas,
uma urna contém 12 bolas, das quais 7 são pretas e 5 são brancas. Tá? Então tem 7 pretas e 5 brancas. De quantos modos podemos retirar 6 bolas? Eu vou retirar 6 bolas dessa urna, ou seja, estou formando grupos com 6, tá? E dessas 6, tá? 2 tem que ser brancas, tá bom? 2 bolas da urna, das quais 2 tem que ser brancas. Então dessas 6 aqui, sempre 2 vai ter que ser branca. Então esse é o problema, ó. Tá repetindo, são 12 bolas numa urna, 7 são pretas e 5 são brancas. Eu vou retirar 6 bolas dessa urna. Quantos grupos eu consigo formar, né, retirando 6 bolas, das quais 2 são brancas? Pensa um pouquinho aí, daqui a pouco eu vou montar para vocês o exercício. Pensaram, gente, no exercício, na resolução dele? A resolução está aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu tenho todas as comissões com as 5 bolas brancas. Tem 5 bolas brancas, eu vou formar duplas, tá? Eu vou ter um total de 10. Então aqui são só bolas brancas. Depois, com as 7 bolas, eu preciso de 4, porque essas duas daqui com essas 4 daqui vão formar o grupo lá com 6, né? Então aqui eu tenho 2 daqui, aqui eu tenho grupos com 4, tá? Só que eu tenho um total de 7 bolas, eu vou formar quartetos com eles aqui, ó. Então, aqui, observe que desses 10 grupos que eu formei aqui, todos são com bolas brancas, porque aqui são só brancas, tá vendo? Eu formei duplas aqui que são só brancas. Aqui eu estou formando um grupo aqui com 4 bolas, mas todas são pretas. Então aqui eu vou ter 10, né? E aqui eu vou ter 35. Então eu vou relacionar todas essas 10, esse grupo aqui relacionando com esse, ó. A gente sempre usa aqui o produto, igual ao exercício anterior, né? Então se eu fizer o produto entre os dois aqui, né, vai ser 10 vezes 35, o que eu vou ter aqui 350 grupos, com 6 bolas, dos quais 2 são brancas. Porque todas eu estou multiplicando por 2 aqui, ó. Tá? E 2 com 4 aqui vai formar grupo com 6. Entenderam? Bom, pessoal, então vamos aqui ao último problema. Eu peguei um probleminha de cada que vocês podem encontrar aí, tá? Então essa comissão aqui agora, vamos ver esse exercício aqui. Numa embaixada, você tem 8 brasileiros e 6 estrangeiros, tá? Então nessa embaixada é composta por 8 brasileiros e 6 estrangeiros. Quantas comissões com 5 funcionários a gente consegue formar, sendo 3 brasileiros e 2 estrangeiros? Então aqui estão 5, né? 3 brasileiros e 2 estrangeiros. Eu tenho um total de 8 brasileiros, 6 estrangeiros. Eu quero grupos com 5. Mas nessa comissão, 3 tem que ser brasileiros e 2 tem que ser estrangeiros. Pare um pouquinho aí, daqui a pouco vocês continuam. Então, pessoal, nós vamos ter isso aqui, né? Você tem um total de 8 brasileiros, você vai formar trios aqui, né? Você vai ter um total aqui, você vai resolver isso aqui, né? Lembrando que você vai decrescer aqui até chegar no 5 fatorial, né? 3 fatorial é o mesmo que 6, correto? Que é 3 vezes 2. E 5 fatorial você tem ele aqui, ó. Isso tudo sempre você pode fazer isso, para simplificar, tá vendo? Vou cortar o 6 com 6, né? 8 vezes 7, 56 comissões aqui. 56. O mesmo você faz aqui de baixo, vai ficar 6, 5 e 4 fatorial. Eu vou parar aqui no 4 porque é o maior número que eu tenho embaixo. 2 fatorial é 2 vezes 4 fatorial. Vou cortar esses dois. O 6 dá para dividir por 2, que vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Então aqui a gente faz o produto entre os dois. 56 vezes 15, eu vou encontrar aqui 840 comissões. Dentro dessas 850 comissões, eu tenho 3 com 3 brasileiros e 2 estrangeiros. Tá ok? Bom, gente, acho que tá faltando um tipo só, que é as combinações circulares, que não estão aqui. Tá? Depois eu até pesquiso isso e passo para vocês melhor. Tá bom? No mais é isso, gente. Refaça os exercícios, tá? E pega os exercícios do livro aí para responder. Tá bom? Qualquer dúvida aí na próxima aula a gente retira essas dúvidas suas. Mas reveja esse vídeo. Não foi porque eu fiz não, mas ele ficou bem interessante, ficou bem resumido. E peguei alguns exercícios, exemplos clássicos aí que a gente usa na combinação. E a gente vai usar isso também em probabilidade, tá? Então dá uma estudadinha boa. Gente, muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima aula.